E aí vêm os doutores do Boa Tarde, um forte aplauso para eles. Ora, vamos, muito bem-vindos. Antes de mais, vamos à apresentação do nosso painel de especialistas hoje, que é composto pela dermatologista Alexandra Osório, pelo clínico geral Pedro Lopes, o ortopedista Paulo Felicíssimo e o pediatra Sérgio Pinto. Ora, hoje vamos falar de primeiros socorros e tão importante quanto saber como prestar um primeiro socorro é sabermos que material devemos ter e vamos precisar em casa, no local de trabalho, nas escolas, em qualquer sítio, pois os acidentes acontecem onde menos se espera. E Dr. Pedro, eu sei que tem umas dicas boas para nos dar. Temos ali uma caixa de primeiros socorros para exemplificar aquilo que as pessoas devem ter em casa, mas de facto é muito importante que quem nos vê perceba que é fundamental, perante uma situação de sinistro, perceber aquilo que se pode ou não se pode fazer. Não vale a pena gestos heróicos, é a pessoa perceber aquilo que está na sua mão para preservar a vida, para oferecer um alívio sintomático naquele momento e para criar as melhores condições até que se propicie ter um acompanhamento médico nos casos mais graves em que seja necessário essa situação. E de facto há muitas situações em que nós nos deparamos com o desconhecimento, porque quando há algum problema e há mais gente, quando alguém diz eu sei porque eu sei primeiros socorros, parece que é um alívio, não é? Exato. E qualquer um de nós pode ter esses conhecimentos básicos, não é? Exatamente. Se calhar era bom exemplificar o que é que deve estar no armáriozinho destes. Podem começar a pegar no bloco de notas e numa canetinha, ou anotar no computador, no iPad, onde quer que esteja. A primeira regra, e aproveitamos esta caixa para dar esse exemplo, é este armário tem uma fechadura, mas não tem cá nenhuma chave. E em casa, quando nós temos um armário com estas características, devemos ter o cuidado de ter um armário com chave, que a pessoa saiba onde está, obviamente, e que as pessoas de casa saibam onde está, mas não ao alcance das crianças, porque há aqui algumas coisas que não deverão ser utilizadas por crianças para evitar os acidentes domésticos. Dentro do armário, devemos ter algumas coisas básicas, como, por exemplo, luvas descartáveis. Temos aqui alguns exemplos. Sempre que temos uma ferida, mesmo sendo uma pessoa, à partida, nosso familiar, ou que nós conhecemos bem, é importante, para proteger a pessoa e para nos proteger a nós, utilizar luvas antes Até convém ter mais do que um tamanho, não é? 2 tamanhinhos. Ter mais do que um tamanho. Podem ser estas luvas que não são luvas esterilizadas, podem ser aquelas luvas que estão em embalagens específicas e que são esterilizadas, mas devemos ter sempre esse cuidado de proteger as nossas mãos e proteger a própria pessoa que é sinistrada com a utilização de luvas. Depois temos aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, temos aqui betadine, água oxigenada. Temos aqui mais o quê? Temos aqui soro fisiológico, temos aqui sabonete, líquido de preferência. Porquê? Quando temos uma ferida, por exemplo, essa ferida pode ter sido uma criança que ia a correr na rua, caiu e esfolou um joelho, por exemplo. É importante, antes de fazer qualquer tipo de curativo nessa ferida, lavar a ferida. E lavar não tem mal nenhum. Água e sabão. Se for um sabão sólido, vai ser mais difícil porque vamos estar a agredir ainda mais a ferida. Portanto, um sabão líquido será a partida mais adequada, ou se for um sabão sólido, ensaboar as mãos, protegidas obviamente com as luvas, e depois fazer a lavar. Podemos ter também, aqui temos uma pinça que poderá ser útil para remover algum objeto estranho, algum corpo estranho que esteja numa ferida. Uma lasca, por exemplo, a madeira, tantas vezes que acontece. Exatamente. Temos é que ter o cuidado, por exemplo, em relação às lascas. Aqui temos uma tesoura. Alguns dos corpos estranhos nas feridas têm o efeito de tampão para a hemorragia e, portanto, se for uma coisinha muito pequena, nós podemos remover. É preferível não o fazer e procurar sempre ajuda médica para o fazer de forma adequada. Dou um exemplo, por exemplo, de um anzol. Um anzol tem um ângulo. Quando nós tentamos remover um anzol sem ser sob supervisão, podemos provocar uma lesão maior do que aquela que aparentemente estamos a resolver. Portanto, ter alguns cuidados com esse tipo de coisas. Temos depois aqui mais o quê? Pensos? Temos aqui pensos, mas temos também compressas, temos compressas vaselinadas, aquilo que vulgarmente se chama gaze gorda, que é muito útil, por exemplo, para o tratamento de queimaduras.
quando há uma queimadura, sendo uma queimadura superficial e não exigindo cuidados médicos E hoje adicionais. vamos falar disso, portanto, ainda bem que está aí no armário dos primeiros socorros. Exatamente. Temos aqui os pensos rápidos de vários tamanhos. É muito importante também ter vários tamanhos disponíveis e poder utilizar pensos que sejam, eu vou pôr para ser mais fácil, que sejam impermeáveis, porque o penso deverá ser substituído sempre que seja molhado, a não ser que seja impermeável. Temos aqui adesivo, que também pode ser necessário para, por exemplo, caso seja feito um penso com ligaduras, e temos aqui também várias ligaduras, vai ser necessário para fixar essas mesmas ligaduras. Devemos ter de vários tamanhos, porque se for para um dedo é diferente do que se for para um joelho, ou para um antebraço, ou para o braço, portanto é sempre importante isso. Temos também aqui outros materiais. Temos aqui uma coisa que se chamam steri-strips, que são umas tirinhas que ajudam a aproximar os bordos de feridas incisas, ou seja, feridas abertas, em que temos dois bordos de ferida afastados e em que podemos facilitar a cicatrização se os aproximarmos. Se a ferida for pouco profunda, podemos utilizar estas tirinhas para dar uma ajuda. Temos aqui umas esponjas que têm um efeito anticoagulante, que podem ser utilizadas, por exemplo, nas hemorragias nasais, e depois vamos falar disso também mais adiante. Temos aqui outras coisas que são importantes, e aqui já estamos a falar de medicamentos. Paracetamol, um medicamento que é sempre importante ter em casa para baixar, por exemplo, a febre ou para aliviar um quadro de dor. Temos também uma pomada antialérgica para as situações de picadas de insetos ou outro tipo de... Agora, na altura do verão, as melgas e os mosquitos costumam atacar. Quando há muita comichão, é importante utilizar para aliviar. Podemos ter tudo isso num armário ou numa caixinha. As pessoas geralmente guardam estas coisas na casa de banho. É o local mais indicado ou não? Não é. O calor e a umidade devem ser sempre evitados para proteger estes materiais e preservá-los o maior tempo possível. Até porque, por exemplo, o termómetro e aparelho medidor de tensão que também temos aqui vão se deteriorar facilmente se estiverem num espaço que tenha muita umidade. Portanto, e de vez em quando ir ao armário ver se está tudo dentro do prazo de validade. Tirando estes materiais, as ligaduras e os pensos que têm um prazo mais dilatado, de facto o resto pode passar da validade e não serem adequados. Bom, muito obrigada, Dr. Pedro. Eu estava aqui a pensar numa coisa, que isto podia ser uma oferta. Às vezes não sabemos o que é que havemos de oferecer à avó ou à avó, à neta. Isto é uma coisa simpática, não é? Isso é uma grande maldade. Não é, não. Acho que sim, porque não estava aqui a fazer contas. É que à medida que ia tirando a gás e mais o betadine e mais isto e mais aquilo, isto ainda custa um dinheirito, não é? Portanto, até se pode oferecer para quem não tem em casa. Doutora Alexandra, interrompia. Tenho duas dicas. Uma é onde colocar a chave. Podes colocar a chave em cima do armário com uma fita cola, um bocadinho lá para trás, que as crianças nunca pensam em ir lá acima buscar uma chave, mas sim um adulto. Outra coisa, quanto ao fenistil antihistamínico ou antihistamínico, eu não concordo como dermatologista, concordo mais ter em casa um corticoide, porque o antihistamínico pode dar uma reação alérgica. Ou seja, pronto, é um antihistamínico, mas pode piorar essa própria situação. Portanto, está aqui esclarecido. De qualquer modo, se tomou nota, vai ter aqui uma caixinha, um armário de primeiros socorros completíssimo. Porque as situações inesperadas acontecem a todos e algumas até podem colocar-nos em risco de vida. Não sei se nós sabemos todos, de certeza que não, como é que havemos de agir perante algumas, sobretudo. Boa tarde. Foi ouvir os nossos espectadores para saber o que é que fazem em determinadas situações de urgência. Será que acertam? Em princípio vou ao médico, mas é escusado. Eu simplesmente vou à mordida, chupo e cuspo. Era com uma moeda daquelas pretas, é que se punha, pronto, passava. Ao fim de 24 horas, se começarem a inchar, ponho fenistil. Tento levantar-lhe a cabeça de forma a que o sangue não escoa mais. Ver a sangrar, tento estancar e inclino-me para trás. Pensei essas as indicações, não é? Se eu me queimar, tento me curar com qualquer coisa, desinfetar com betadine ou qualquer coisa. Depois ponho a pomada, uma pomada própria, que é para depois aquilo não fazer doer muito. Se me queimar, logo a seguir, em princípio vou procurar um gel qualquer ou ponho debaixo de água fria. Tento tirar e fazer assim. Depende do tamanho do mosquito ou do inseto. Provavelmente virar a cabeça ao contrário e deixar um pouco a ação da gravidade, mas deve ser muito difícil resistir ao ímpeto de ir lá escarafunchar com o dedo, não é? Se eu vir alguém ao pé de mim a desmaiar, bom, quer dizer, se estiver assim muito perto,
procura ampará-la. E depois, em relação à cabeça, eu não sei se é uma hipertensa, se é um hipotenso, e isso também tem as suas coisas. Se leva a cabeça, se leva os pés. Tentar fazer com que ela acordasse, chamar uma ambulância talvez. Chamar uma ambulância nunca é uma má ideia, não é? Quando não se sabe é sempre uma boa ideia. De qualquer modo, para saber as respostas corretas a esta pergunta, o melhor é ficar connosco, porque vai descobrir. Porque, de facto, agir de forma rápida e correta pode ser absolutamente fundamental em algumas situações. E vamos falar de uma que não coloca a vida de ninguém em perigo, mas à qual não conseguimos nem devemos ficar indiferentes, que é o desmaio, não é? A perda súbita de consciência. Dr. Sérgio, antes de nos dizer o que devemos fazer, isto tudo, nós desmaiamos porquê? Portanto, o desmaio, ou síncope também se designa assim, não é mais do que uma perda de consciência, perda de força corporal e queda do corpo. Isto é um mecanismo de defesa do organismo, não é assim nada muito grave. O organismo faz isto para se defender de algumas situações. Situações em que o cérebro é privado dos seus nutrientes, nomeadamente oxigênio e glicose, e como que se desliga, e ao desligar-se, o indivíduo cai. Oxigênio e açúcar falta e o desmaio pode acontecer. E o cérebro desliga-se e o organismo faz esta queda. Ao cair, o que é que acontece? A cabeça está ao nível do resto do corpo e o fluxo sanguíneo chega mais rapidamente e de uma forma mais adequada ao cérebro, e desta forma o organismo recupera. Claro que pretendemos sempre que a queda ou que esta situação ocorra em situações em que não coloque em risco nem cause grande traumatismo. Portanto, é isso que temos que prevenir. Então, o que é que nós devemos fazer quando sentimos que alguém está prestes a desmaiar? Eu acho que pedi à doutora Alexandra que fingisse que está um bocadinho pálida, não é? Está um bocadinho pálida. Geralmente está a palidez, pode ir ajudar a doutora Alexandra a não lhe acontecer nada de grave. Habitualmente estas situações são precedidas de alguns sinais e sintomas, Estou-me como... a sentir um bocadinho mal. Exatamente. Sensação... A boca está um bocadinho seca. Sensação de mal-estar, Estou a perder um bocadinho palidez as forças. cutânea, falta de forças, Olha, suores frios, tem as mãos muito suadas. O que é que devemos fazer? Devemos prevenir, de facto, que desmaie. E devemos colocá-la e tentar prevenir, então, a situação propriamente do desmaio. Portanto, convém sentar a pessoa? Sentar a pessoa e, que está consciente, vamos tentar colocar a cabeça um bocadinho mais baixo do que habitualmente. E então vamos colocar a cabeça entre as pernas. Habitualmente isto é suficiente. Portanto, vai aumentar o afluxo de sangue ao cérebro e, habitualmente, o indivíduo começa a se sentir... Não devemos ter receio de fazer isso? Não. Portanto, o indivíduo está consciente, não devemos ter esse receio. Ao mesmo tempo, Alexandra, estás-te a sentir melhor? Mais ou menos. Já não À medida que vai melhorando, o que é que podemos fazer? Melhoramos a perfusão sanguínea cerebral e agora vamos aumentar o oxigênio também, não é? E agora vamos aumentar o açúcar no sangue. E para isso podemos recorrer a uma bebida açucarada. Eu sei que a Alexandra prefere café, um café ou um chá açucarado, já está açucarado, e vamos oferecer habitualmente esta manobra. Para arrebitar. Eu bebo tudo. Podes beber tudo. De repente. A doutora Alexandra hoje não sabe nada. Habitualmente esta situação, só com estas medidas simples, resolve-se. O problema é se de facto chegamos perto da Alexandra e ela já está desmaiada no chão. Aí é que é mais problemático. Se já estiver no chão inconsciente, temos que perceber se está a respirar ou não. Se estiver, temos que melhorar a tensão, a circulação sanguínea cerebral. E o que é que vamos fazer? Elevamos ligeiramente as pernas e vamos confortando. Então, Alexandra, estás-te a sentir melhor? Basicamente é isto que temos de fazer. Portanto, convém ir falando com a pessoa para ela dar sinais e ser obrigada a reagir. Se está a melhorar ou se não está a melhorar. Se tiver consciência completamente. Se estiver inconsciente, mas estiver a respirar, podemos manter as pernas ligeiramente elevadas e deitá-la de lado até que recupere. Se virmos que não está a respirar, nem o coração a bater, aí temos que iniciar as medidas de reanimação que já falámos no programa anterior. Mas, no fundo, o que temos que ter noção é que temos que agir antes que a Alexandra caia no chão e, habitualmente, depois da situação resolvida, devemos aconselhar a ir a um médico para perceber qual é que é a causa desta situação. Mas, para já, a doutora Alexandra ficou muito animada. Depois está com muito bom aspecto. Muito obrigada, doutor Sérgio. É um uma salva de palmas. Já ficámos a saber mais disto, é verdade.